Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui, né, fazendo alguns vídeos. Hoje já é o terceiro vídeo que eu tô fazendo, né? Muitos vídeos que eu tô fazendo é em relação a algumas dúvidas dos inscritos aí, algumas perguntas que eu tive sendo tendo algumas perguntas aí no canal, né? E hoje eu tirei, né, para estar respondendo algumas dessas perguntas segundo a minha visão, né? Nada assim em particular, né, com ninguém, é só mesmo a questão da minha visão, né, a respeito. E, e hoje aqui eu estou tirando para estar fazendo tirando algumas dúvidas, né, a respeito. Uma das coisas que muitas das pessoas que entrou em contato comigo tem acontecido o seguinte: a pessoa quando vai montar um carneiro hidráulico, ela às vezes não tem as condições adequadas para você estar montando um carneiro hidráulico, né? Que seria o desnível, principalmente o desnível da captação até o carneiro, né? Eu falo para vocês assim: quanto melhor o desnível que você tiver, né? Que se vocês sabem que um carneiro hidráulico ele só funciona a partir de 1 metro de desnível, né? E de acordo com a altura que você quer levar, né? Então muitas vezes você tem uma altura muito elevada e você quer montar um carneiro hidráulico e às vezes você monta lá, né? E acaba que você não consegue o recalque que você espera, né? Então, normalmente, gente, o desnível é fundamental nessa parte, né? O desnível, ele vai ser, ele vai trazer tanto para você mais velocidade na água, em descida, né? Quanto um peso maior também, né? Ele vai atuar nessas duas partes. Um peso maior, você até conseguiria aumentando a bitola do cano, né? Se você tem um cano de 1 polegada e um cano de 50 milímetros, que vale a 1,5 polegadas, com certeza o cano de 1,5 polegadas é muito mais pesado, né? Cheio de água. Só que aqui o que tem acontecido é que algumas pessoas que fez algumas perguntas para mim, até eu tenho alguns contatos até no WhatsApp, que a pessoa me perguntando a respeito, eu montei um carneiro aqui, só que meu carneiro, a válvula dele tá trabalhando disparada, né? E aí, gente, o que normalmente esse efeito da válvula trabalhar disparado? Quase sempre é a bitola de cano maior do que o carneiro, né? Você montou um carneiro de 3/4, você vai ter que alimentar ele com um cano de 3/4. Se você quiser aquele funcionamento que você vê, né, por exemplo, no Globo Rural mesmo, quando eles passou aquela matéria a respeito do carneiro hidráulico, vocês podem reparar que o cano que ele usa para alimentar o carneiro é o cano equivalente ao tamanho do carneiro. Um carneiro de 3/4 é alimentado por um cano de 3/4. O carneiro de 1 polegada é alimentado por um cano de 1 polegada. O porquê isso aí? Porque, gente, pensa bem, se você tem uma válvula daquele modelo, uma válvula de poço, o êmbolo dela, aquela peça que faz o fechamento, né, a abertura e fechamento, o peso tem em relação ao tamanho dessa válvula, né? Então, se você tem uma válvula pequena, o êmbolo vai ser pequeno, então vai ser mais leve. Então, imagina se você coloca, por exemplo, um carneiro de 3/4 e você coloca um cano de 50 milímetros, né? 1,5 polegadas. O peso que essa água vai exercer em cima desse êmbolo vai ser muito grande. Então, a chance do carneiro disparar é muito grande. E um carneiro que dispara, ele não recalca a água direito, né? Você não vai conseguir fazer aquela regulagem que você vai fazer regulagem por batida. E aí você pode trocar mola, você pode encurtar mola mais dura, mola mais mole. Você não vai conseguir regulagem. Válvula de peso, mesma coisa,
né? Normalmente, gente, quando você não tem as condições para instalar um carneiro, que seria o desnível mínimo de 1 metro, você tem que se atentar à vazão necessária para você ativar a válvula martelo sem que ela dispare. Às vezes, você vai ter que usar um cano, por exemplo, você tem um carneiro de 1 polegada. Você tem bastante água, mas não tem muito desnível da captação até o carneiro. Aí infelizmente, você vai ter que fazer tipo um teste, né? Se você colocar por exemplo, um cano de 40 e ver como que ele vai trabalhar. Se não for o suficiente, se você vê que ele está trabalhando, não disparou e não está recalcando, talvez você pode pular para um cano de 50. Agora, algumas vezes nessas perguntas que eu recebi, às vezes a pessoa tem até um desnível lá de 1,5 m, 2 metros, e você tem um cano de, às vezes, uma entrada lá de 100 mm, depois vem reduzindo 75, depois 50, e chega no carneiro. O carneiro é um carneiro ali de 1 polegada, às vezes um carneiro de 3/4, e ele apresenta esse problema de disparar, né? Que você não consegue acertar a batida dele. Então, nessas situações, tem duas coisas que tem que ser bem estudada e bem checada. É a questão, se não tem nenhum lugar das emendas que você fez, que está tendo vazamento, que todo vazamento, ele vaza água, mas a partir do momento que a válvula abre, que ela suga a água, ela puxa ar. Então, duas situações que faz o carneiro disparar: entrada de ar no sistema, né, no meio do sistema, né, até mesmo na captação. Você sabe que o cano ele tem que ficar submerso ali, questão de preferência uns 20, 30 centímetros abaixo do nível da onde está sendo feita essa captação, né. E a segunda coisa é a questão da bitola dos canos de alimentação, né. Você tem que ter um cuidado com isso aí, porque se for uma bitola exagerada ao êmbolo que bate, né, que vai fazer a função de martelo, ele também tem uma grande chance de disparar. Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter na hora de montar um carneiro hidráulico, referente a esse problema de o carneiro disparar. Aqui na minha região aqui, a gente está passando por um problema de novo de estiagem. Até o carneirinho aqui, ele tá funcionando, só que tá quase sem água para ele trabalhar, sabe? Aqui para vocês verem. Mas ele funciona, né, nas suas perfeitas condições. O marumbi também tá aqui, tá paradinho. Mas espero que essas dicas aí tenham sido úteis para alguém aí, né? Que às vezes é uma das dúvidas mais frequentes que as pessoas me questionam no canal, é referente a isso aí, né? De o carneiro disparar, né? E essas são duas situações que faz um carneiro disparar, né? A questão da entrada de ar nas emendas, né? A hora que você for fazer as emendas, se for fazer com cano soldável, vocês colhem bem coladinho. Se você só for encaixar, tenham cuidado de encaixar bem encaixadinho, ver se depois que você ligar o carneiro, se não vai estar pingando água, não vai estar vazando, porque todo vazamento de água nas emendas, tá vazando água, também tá entrando ar. Isso aí você pode ter certeza que tá entrando ar também. E a questão da captação principal, o cano tem que ter preferencialmente está submerso ali mais ou menos uns 20, 30 centímetros, para você ter tanto uma parede de água fazendo pressão, né, na entrada, quanto também não ter o risco dele estar entrando ar no sistema. Gente, por hoje é só. Esse vídeo já ficou um pouco meio comprido, né? Espero que vocês tenham gostado aí do tema do vídeo. E até mais, gente. Um abraço para todo mundo aí e uma boa semana.